Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início às aulas do segundo bimestre, né? E vamos ver intervalos de confiança para proporção populacional. Primeira coisa, o que é um intervalo de confiança? Existem muitas formas da gente apresentar os resultados das pesquisas. Nós podemos apresentar os resultados usando estimativas pontuais, por exemplo, seria apenas a proporção, ou a gente pode apresentar os resultados de uma pesquisa usando um intervalo de confiança onde essa proporção está inclusa. Mas o que é proporção, professora? Muitas vezes, quando a gente realiza pesquisas, levantamentos de dados, a gente quer descobrir proporções. Mas o que é uma proporção? Proporção é uma porcentagem. Eu quero descobrir a proporção de pacientes curados, ou seja, a porcentagem de pacientes curados. Eu quero descobrir a proporção de pessoas favorável a votar em determinado candidato, a proporção de pessoas favorável a um determinado projeto, a proporção de consumidores de um determinado produto. Ou seja, a proporção nada mais é do que uma porcentagem, tá? Quando a gente fala que nós vamos construir um intervalo de confiança para a proporção populacional, vamos relembrar a diferença entre população e amostra na estatística. Lembra que população são todos os elementos envolvidos num estudo, numa pesquisa. É como se eu fizesse uma pesquisa para descobrir a porcentagem de pessoas curadas de Covid-19 e eu tivesse dados de todas as pessoas que pegaram Covid-19, por exemplo. Proporção é quando eu estudo todos os elementos envolvidos no estudo. A maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso nas pesquisas. Às vezes porque não tem como mesmo, que nem no caso da Covid, a gente não tem um levantamento de dados de todo mundo que está pegando essa doença, porque tem uns que são assintomáticos, a gente não sabe se ele está ou não com a doença, não estão sendo feito testes em todos. É, às vezes é muito caro para se entrevistar, para se estudar toda a população, pesquisa custa caro. Então, o que a gente faz na maioria das vezes, na maioria das pesquisas? A gente trabalha com uma amostra. O que é uma amostra? Uma amostra é uma parte da população. Então, a maioria das pesquisas, a gente levanta respostas a partir de dados amostrais, de dados da parte que foi estudada, da parte que foi trabalhada. Mas o nosso interesse não é saber como que a pesquisa funciona só naquela parte que foi estudada, é na população toda. Então, isso chama inferência estatística, é transferir o resultado da amostra para a população. Certo? Então, nós vamos aprender a construir intervalos de confiança para dados populacionais, mas usando dados amostrais, tá? Gente, como que calcula uma proporção? Proporção nada mais é do que um cálculo de probabilidade. Como que a gente calcula uma probabilidade? É uma fração onde em cima terão os valores, quantas pessoas responderam, por exemplo, favorável a um determinado projeto, e na parte de baixo da fração terão o tamanho total da amostra. E é só fazer a divisão, né? O cálculo de uma proporção nada mais é do que o cálculo de uma fraçãozinha. É o cálculo de uma probabilidade, o número de casos favoráveis dividido pelo total de entrevistados, né? O número de casos possíveis que a gente chama. Então, vamos lá. Para calcular esse intervalo de confiança, nós temos uma fórmula, tá? Que é essa daqui. Parece difícil, mas não é tanto assim. Onde P é a proporção, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular nos exercícios é o valor de P. P aparece aqui, aqui e aqui. N é o tamanho da amostra, quantas pessoas foram estudadas, entrevistadas, quantas pessoas participaram da pesquisa. E Z é o nosso nível de confiança. Então, existem vários níveis de confiança que a gente pode usar no intervalo de confiança. Coloquei aqui os 3 mais usados, que é uma confiança de 95%, uma confiança de 99% e uma confiança de 90%. Mas o que é essa confiança? A confiança é a gente dizer assim, depois que a gente constrói o intervalo, a gente diz assim, que com 95% de confiança, a verdadeira proporção populacional está dentro daquele intervalo.
Então, vamos ver como que seria isso nos exemplos. Ó, tem um exemplo aqui que diz assim: em uma pesquisa com 1.400 eleitores, 350 têm intenção de votar no candidato A. Então, vamos supor que a gente vai fazer um levantamento agora, que está essa guerra política, em quem votaria no Bolsonaro na próxima eleição. Então, vamos supor, ó, que nós entrevistamos 1.400 eleitores. Esse é o meu total, esse é meu N. Desses 1.400, 350 responderam que votariam no candidato. Então, como que eu encontro a proporção de votos? Eu vou fazer o meu P, né? O meu P de proporção. Eu vou fazer o seguinte, ó. P, deixa eu só melhorar o mouse aqui na gravação. Espera só um pouquinho. Aí. Ó, o meu P vai ser só dividir total de entrevistados, quantos votam no candidato. Então, 350 dividido por 1.400, eu vou achar 0,25. Eu posso pensar nisso como percentual também, ou seja, 25% votariam no candidato A. Isso a gente chama de estimativa pontual. Tá? Essa proporção. É um jeito de apresentar os resultados das pesquisas. Eu fiz um levantamento, entrevistei 1.400 pessoas, 350 votavam no candidato A. Então, 25% da amostra votava no candidato A. Isso é um jeito, mas um outro jeito muito usado na estatística para a gente apresentar os resultados das pesquisas é através de um intervalo, onde ele tem uma margem de erro. Então, para fazer isso, eu tenho que jogar na fórmula do intervalo de confiança. E para isso, eu sempre vou precisar achar o 1 menos P. Tá? Então, eu faço o valor do P e depois eu já faço a conta aqui do lado de 1 menos P. Então, se P deu 0,25, 1 menos 0,25 daria 0,75. É como se fosse o sucesso e o fracasso da minha pesquisa. Como seria isso? 25% votariam no candidato A. Então, 75% não votariam no candidato A, certo? O exercício diz assim, ó, construa um intervalo com 99% de confiança, com nível de 99%, para estimar a proporção populacional de eleitores que têm intenção de votar no candidato A. Só jogar na fórmula, gente, não tem segredo. A fórmula é assim, valor de P, então valor de P tá aqui, 0,25. Mais ou menos, por que mais ou menos? Porque nós vamos achar um intervalo, então a gente vai ter que fazer essa conta usando o sinal de mais e usando o sinal de menos. Como o meu nível de confiabilidade do meu intervalo é 99%, eu vou usar o valor de 2,58 aqui para o meu Z. Esse valor vai ser alterado, né? Vai ser de 95, ou vai ser de 90, ou de 99. Pode até ter outros valores, tá? Eu coloquei para vocês os mais usados. E tem um jeito da gente encontrar esse valor, é usando uma tabela normal de probabilidade estatística. Eu não vou demonstrar isso para vocês, eu só vou ensinar vocês a aplicarem isso. Então, porque esses valores vocês encontram facilmente na internet quando, se por acaso vierem a precisar construir os intervalos. Então, o valor está aqui, 99, o valor é de 2,58. Aí vem uma raiz quadrada grande, porque todos os números aqui vão ter que estar dentro dessa raiz, onde a fórmula é assim, valor de P, 0,25, vezes o valor de 1 menos P, então 0,75, dividido por N. Como que vocês vão fazer esse cálculo? Primeiro, vocês vão resolver isso aqui, ó, na calculadora, o que está aqui dentro. 0,25 vezes 0,75 dividido por 1.400. Pode fazer tudo junto, assim, vocês vão ter o valor. Pega esse valor, já extrai a raiz quadrada. Tira a raiz quadrada. Tirou a raiz quadrada, multiplica por 2,58. Então, fazendo tudo isso aqui, tá? Já fiz tudo isso aqui. Primeiro resolvi aqui dentro, peguei o resultado, tirei a raiz e multipliquei por 2,58. Eu tive 0,03. Isso aqui a gente chama de erro, tá? É o erro estatístico. Ou seja, para minha proporção de 0,25, eu vou ter um erro para mais e para menos na minha pesquisa de 0,03. Se eu transformar isso em percentual, seria de 3%. Então, eu teria aqui, ó, agora eu vou fazer a conta. 0,25 menos 0,03, eu vou encontrar 0,22, 22%. 0,25 mais 0,03, eu vou achar 0,28. Professora, eu estou fazendo
uma estimativa de proporções, mas esse erro aqui para mim, na minha pesquisa, está muito alto. Eu quero um erro menor, um erro de 2%, um erro de 1%. O que eu faço? Eu aumento o tamanho da amostra, tá? Eu entrevisto mais pessoas e aí eu diminuo aqui o meu erro amostral. Tudo bem? Então, a gente pode representar. Por que é um intervalo? Porque são dois valores, né? Um intervalo estatístico. Eu tenho um intervalo de confiança, a gente representa abreviadamente por IC, intervalo de confiança, que diz o seguinte, que a porcentagem de votos, a proporção de votos, e isso aqui é populacional agora, não só dessas 1.400 pessoas que responderam, mas de todos os eleitores, estaria entre 22% e 28%. E a matemática me diz que eu tenho uma confiança, eu posso acreditar que 99% do que eu estou falando está certo. Tá? A confiabilidade do meu intervalo é de 99%, ou seja, é como se as pesquisas eleitorais, sabe aquelas pesquisas em que a gente vê aquela margem de erro de 2% para mais, para menos? É exatamente isso aqui, tá? Eu tenho 99% de confiança de que a proporção populacional dos meus votos, ou seja, a porcentagem populacional dos meus votos, estará entre 22% e 28%. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Tem uma lista de exercícios para vocês fazerem. Postem suas dúvidas nos fóruns, podem me mandar mensagem. E bons estudos e um bom início de segundo bimestre para todos nós. Abraços!